Deixemos de lado o passado para que possamos desfrutar do presente, de modo que o futuro possa ser livre. Por quê? Sempre carregamos o passado conosco? Apego ao passado não é uma teoria, é uma atitude. Podemos dizer, eu não tenho apego. Ou podemos dizer, eu estou tão desapegado que nem tenho apego ao desapego, que parece muito inteligente e soa muito bem, mas é um monte de lixo. A pessoa sabe que tem apego quando é incapaz de abrir mão daquelas coisas importantes que são a causa do sofrimento, que impedem a liberdade. O apego é como uma corrente, como uma bola de ferro que prendemos nas nossas próprias pernas. Não há ninguém mais que aprende. Nós temos a chave para nos livrarmos, mas não a usamos. Por que nos limitamos dessa forma e por que não podemos abrir mão do futuro, de todas as ansiedades e preocupações? Você se preocupa com o que poderá acontecer em seguida, amanhã, na próxima semana, no próximo ano? Por que fazer isso? Quantas vezes já nos preocupamos com algum exame, ou algum teste, ou uma consulta com o médico, ou uma consulta com o dentista? Podemos ficar doentes com tanta preocupação, e prontos para ir ao dentista, descobrimos que a consulta foi cancelada e que não precisaremos ir. As coisas nunca acontecem de acordo com as nossas expectativas. Ainda não aprendemos que o futuro é tão incerto que não vale a pena que nos preocupemos? Nós nunca sabemos o que vai acontecer em seguida. Quando abrimos mão do passado e do futuro, estamos no caminho da meditação profunda. Estamos realmente aprendendo como estar em paz, como ser livres, como sentir contentamento. Esses são indícios do que significa a iluminação. Significa ver que muitos dos nossos apegos são baseados em pura estupidez. Nós simplesmente não precisamos disso. À medida que desenvolvemos a meditação mais profunda, abrimos mão cada vez mais. Quanto mais abrimos mão, mais desfrutaremos de felicidade e paz. Por isso que o Buda chamou esse caminho de treinamento gradual. É o caminho que nos conduz adiante, um passo de cada vez. E a cada passo recebemos um prêmio. Por isso, é um caminho muito agradável e quanto mais avançamos, os prêmios ficam cada vez mais deliciosos e valiosos. Ainda me lembro da primeira vez que meditei. Lembro-me do quarto. Foi na Universidade de Cambridge, na sala Wordsworth, no King's College. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de meditação antes. Naquela ocasião, sentei por 5 ou 10 minutos com alguns dos meus colegas. Foram apenas 10 minutos, mas eu pensei, isso foi bom. Ainda me lembro desse sentimento. Havia algo que ressoava dentro de mim, dizendo-me que esse era o caminho que levava a algum lugar maravilhoso. Eu já tinha conversado com os meus amigos, numa mesa de café ou tomando cerveja, sobre todos os tipos de filosofia, mas as discussões sempre terminavam em pontos de vista opostos, que nunca me deixavam mais feliz. Mesmo os grandes professores da universidade, que com o tempo acabamos conhecendo muito bem, não pareciam felizes. Essa foi uma das razões pelas quais não continuei minha carreira acadêmica. Eles eram brilhantes no seu campo, mas em outros aspectos eram tão estúpidos como as pessoas comuns. Eles tinham dúvidas, preocupações e estresse, igual a todos os outros. E isso realmente me surpreendeu. Por que, em uma universidade tão famosa, onde as pessoas são tão inteligentes, eles não eram infelizes? Qual a vantagem de ser inteligente se isso não traz a felicidade? Quero dizer, a verdadeira felicidade, verdadeiro contentamento e paz. A primeira pessoa que conheci com verdadeiro contentamento e paz foi Ajahn Chah, meu professor na Tailândia. Havia algo de especial naquele homem. Eu vi como ele era e disse para mim mesmo, quero isso também, quero esse entendimento, essa paz. Pessoas de todo o mundo vinham para vê-lo. Só porque ele era um monge não significa que todos eram subservientes, servis e sempre dizendo elogios. Algumas pessoas vinham e discutiam com ele e tentavam colocá-lo numa situação difícil, ou mesmo gritavam com ele. Lembro-me de uma história sobre a primeira vez em que ele viajou para a Inglaterra com Ajahn Sumedho. Ele foi fazer a coleta de comida esmolada em Hampstead, e enquanto caminhava, um jovem hooligan foi ao seu encontro e lhe deu um soco que por pouco não acertou seu nariz. Ajahn Chah não sabia que ele estava errando o golpe de propósito. Em seguida, ele tentou chutá-lo e também errou. Ele só estava tentando enfurecer aquele pequeno monge asiático com roupas engraçadas. Ajahn Chah não tinha ideia quando acabaria sendo atingido.
Ele não foi golpeado, pois se manteve tranquilo, com calma, sem nunca expressar raiva. Depois do incidente, ele disse que a Inglaterra era um lugar muito bom e que ele gostaria de mandar para lá todos os seus monges sêniores para realmente testá-los. É fácil dizer, eu sou iluminado, mas então algo desse tipo acontece e a pessoa sai correndo em disparada. Naquela mesma ocasião, em Hampstead, outro monge estava caminhando no final da tarde quando passou por um pub. Ele não percebeu que havia uma importante partida de futebol entre a Inglaterra e a Escócia. A partida já tinha terminado e os torcedores escoceses estavam bebendo no pub. Nessa época, havia um seriado de TV popular sobre um monge Kung Fu, que era chamado Gafanhoto. Aqueles torcedores escoceses bêbados olharam pela janela do bar e disseram: "Ah, é o pequenino Gafanhoto!" E aquele monge ficou assustado, pois aqueles escoceses eram grandes e estavam muito bêbados. Assim ele começou a correr, e eles o perseguiram por todo o caminho de volta para o templo. O pequenino Gafanhoto correu para salvar a vida. Ele a perdeu. Mas o abrir mão que a Ajahn demonstrou em Hampstead é algo que nos dá a sensação de que estamos no caminho para a iluminação. Um caminho gradual. O coração do budismo é um caminho gradual, um passo após o outro, e os resultados aparecem. Algumas pessoas dizem que não se deve meditar para obter resultados. Isso é um monte de besteira. Medite para obter resultados. Medite para ser feliz. Medite para obter a paz. Medite para obter a iluminação pouco a pouco. Mas se alguém estiver buscando resultados, seja paciente. Um dos problemas com os ocidentais é que ao estabelecer objetivos, eles não são pacientes o bastante. É por isso que ficam desiludidos, deprimidos e frustrados. Eles não dão tempo suficiente para que naturalmente a prática amadureça para a iluminação. Leva tempo, talvez até mesmo algumas vidas. Por isso que não tenha pressa. Ao dar cada passo, sempre há algo que pode ser obtido. Abra a mão um pouco e será experimentado um pouco de liberdade e paz. Abra a mão muito e será experimentado muita liberdade e paz. Assim é como ensino meditação, tanto no meu monastério como aqui. Encorajo os meditadores a direcionar-se para esses estágios de abrir mão, esses estados de felicidade chamados jhanas. Todos querem ser felizes, e os jhanas são como a felicidade pode ser alcançada. Quero dizer, a verdadeira felicidade, a felicidade profunda. O único problema é que esses estados não duram muito tempo, apenas algumas horas, mas ainda assim são muito atraentes. Os jhanas surgem ao abrir mão de verdade. Em particular, os jhanas surgem a abrir mão da vontade, da escolha, do controle. A experiência de uma meditação profunda e entender como esta acontece é fascinante. Através dessa experiência, percebemos que quanto mais controle, mais há desejos devido aos apegos e menos paz será alcançada. Mas quanto mais abrimos mão, quanto mais abandonamos, mais saímos à frente, mais felizes iremos nos sentir.